paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você, juventude de Cristo, estamos aqui estudando a revista Conectar Mais Jovem, que traz o tema nesse trimestre, Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje nós estamos entrando na 11ª lição, que traz o título A Conexão do Tabernáculo com os Evangelhos. Estamos recebendo aqui o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, e eu já quero dar boas-vindas e fazer a primeira pergunta. Pastor, podemos associar o altar do holocausto com a cruz? Pergunta interessante, e essa associação é louvável e bastante pertinente. Vamos fazer uma associação: altar de holocausto e cruz. No altar do holocausto acontecia o sacrifício por inteiro. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus foi entregue ali de corpo, alma e espírito para morrer por toda a humanidade. Altar do holocausto, lugar de morte vicária, ou seja, morte substitutiva. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo também foi uma morte substitutiva, ou seja, a cruz não era dele, a cruz não era para ele. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Outra associação que podemos fazer: o altar de holocausto era lugar de transferência. O que acontecia ali? Quando o animal era amarrado às pontas do altar, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo a culpa para aquele animal, logo o animal morria em lugar do pecador. O que foi a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Foi o lugar onde os nossos pecados foram transferidos e ele faz o sacrifício em prol de toda a humanidade. O que mais podemos dizer? Assim como o animal era amarrado às pontas do altar, Jesus foi pregado na cruz, lá no Calvário. Agora, o animal morria no altar do holocausto, Jesus morreu na cruz, quando ele deu o brado dizendo: está consumado. Então, é louvável esta associação, até porque tudo no tabernáculo aponta para a pessoa de Cristo e a sua obra redentória. Vale salientar, queridos, que por mais que façamos associações, o que Jesus fez é muito maior do que qualquer rito do Antigo Testamento. Jesus é maior do que o sacrifício de bodes e animais. Jesus é maior do que qualquer representatividade do tabernáculo. Jesus sobrepuja qualquer sacerdócio. Que nós venhamos a cada dia mais valorizar a cruz de Cristo. É por isso que o grande ícone da igreja primitiva, tendo escrito várias cartas, a sua teologia era baseada na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque traga em meu corpo as marcas de Cristo. Não somente isso, mas quando Paulo fala da sua mortificação, ele vai dizer: a cruz é o meio pelo qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Que nós, queridos, venhamos valorizar isso, a teologia da cruz. Não estou falando da idolatria da cruz, eu estou falando da teologia da cruz. Como diz o hino 291, até morrer eu a vou proclamar, até por uma coroa trocar. Não abra mão da mensagem da cruz. Muito bem. Pastor, qual a conexão de Israel com a igreja? A célebre frase que a igreja é o Israel de Deus cabe muito bem aqui. Se nós fizermos uma associação, nós vamos ver similitude entre essas duas. Israel foi chamado por Deus. Quem é a igreja? Eclesia, chamada por Deus. Israel foi chamado para viver uma vida de santidade.
A igreja, nós sacerdotes reais, somos chamados para viver uma vida de santidade diante de Deus. Quem é Israel? Um povo que Deus escolheu para si, para levar para uma terra que emana leite e mel. Quem é a igreja? Um povo que Deus tirou das trevas, trouxe para a maravilhosa luz sobre uma esperança de um dia morar no céu. Israel veio para cumprir um propósito divino. A igreja está nessa terra para cumprir um propósito divino. Dentro das dispensações, hoje nós estamos vivendo aquilo que chamamos de dispensação da igreja, ou dispensação do Espírito Santo, ou dispensação da graça. É o momento em que a igreja está aqui para cumprir um propósito específico de Deus, de anunciação do Evangelho às nações do mundo inteiro. Portanto, é válido essa associação, porque Deus chamou Israel para uma aliança. Israel foi fiel a esta aliança, alguns reveses aconteceram, mas Deus sempre foi fiel no mínimo detalhe. Porém, com a vinda de Jesus, isso é bastante claro, quando João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 10 em diante, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam deram-lhe o privilégio ou a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Então que você, meu querido, venha entender isso. Hoje nós estamos vivendo um momento, Paulo sabe usar muito bem essa transição, quando no capítulo 11 de aos Romanos, ele vai falar sobre o zambujeio que foi enxertado na oliveira e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então vejam bem que é de Israel, é com a rejeição que Israel teve do Messias, é que nós, como zambujeio bravo, fomos enxertados na oliveira. Que nós venhamos pensar nisso a cada momento, querido. Valorizar o que Deus fez por nós. Porque, como diz o capítulo 3 de aos Hebreus, se Deus não poupou aos antigos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O mesmo rigor que Deus teve com Israel, Deus também tem com a sua igreja. O mesmo compromisso que Deus teve com Israel, Deus tem com a sua igreja. Então prepare-se, porque Deus nos chamou não somente para viver nessa terra, mas para habitar eternamente com Ele nas mansões celestiais. Portanto, prepare-se. O arrebatamento é uma realidade. O céu é real e eu quero te ver lá. Deus abençoe. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, da diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Obrigada, tia Aninha. Estamos aqui para mais uma semana do Conectados na Lição. É um grande prazer estar com você aqui. O PIL dessa semana traz o tema O Segredo Foi Revelado. Se você quer saber mais sobre isso, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero começar fazendo essa pergunta. Pastor César Rosa, de que maneira percebemos os evangelhos no tabernáculo? É perceptível os evangelhos no tabernáculo através, vamos pegar aqui, o número 4, as 4 pontas do altar, cada ponta apontando para uma direção, 4 perspectivas diferentes. Estudamos aqui o trimestre passado sobre o evangelho visto em 4 perspectivas diferentes, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como filho do homem e Jesus como filho de Deus. Então, essa representação lá atrás no tabernáculo já estava evidenciada através das 4 pontas do altar. Mas muito mais do que isso, através das cores das cortinas, tanto das cortinas que separava o pátio do lugar santo do lugar santíssimo e também da cobertura. Nós vamos encontrar a cor azul, nós vamos encontrar a púrpura, a vermelha,
E tudo isso nos dá a ideia da dimensão do ministério de Jesus. Por exemplo, a Azul fala da realeza. Jesus, ele foi rei. Jesus foi filho de Deus. A cor púrpura fala do sacrifício dele. Então, tudo isso vem a mensagem do Evangelho sobre as nossas vidas. Jesus, ele foi rei, mas também foi servo. Jesus foi servo, mas também era filho do homem, filho de Deus. E tudo isso o tabernáculo mostra para nós. Na primeira lição aqui falamos sobre o porquê de um projeto tão caro desse no meio do nada. O Evangelho já nos fala sobre isso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus escolheu estar entre o homem. Abrir mão do trono de glória, do céu, de todo o poder que ele tinha para estar no meio do nada, no meio do caos existencial da humanidade. Tudo para mostrar o quanto ele nos ama. Cada cor do tabernáculo, cada detalhe é Deus falando para mim e para você que o Evangelho ele é o poder que atrai as pessoas. A própria entrada do tabernáculo, você vai ver uma cortina de várias cores, dizendo que por meio de Jesus, relatado nos evangelhos, o homem tem acesso a uma vida com Deus. Através do evangelho, o homem tem acesso ao sacrifício de Jesus. Através do evangelho, o homem tem acesso ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Por meio do Evangelho, nós tomamos conhecimento do sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Tudo isso, em pleno deserto, Deus já estava, como onisciente, através do tabernáculo, já estava apontando para os Evangelhos, que viriam mostrar não somente a vida, mas o ministério, a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizaria no tempo certo em prol da humanidade. Perfeito! Conectou? Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, O Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.